Bom dia, pessoal. Hoje é dia 24 e o primeiro exercício de concentração, você deverá receber a imagem de qualquer objeto criado pelo homem, criado por nós mesmos. Por exemplo, um aparelho DVD e uma caneta tinteiro, uma planta. Você deve ver neste elemento a presença do homem, que parte do homem ele utilizou para criá-lo. Digamos que seja um aparelho de DVD, isso significa que à medida que percebemos a presença do homem neste objeto, iremos receber um aparelho de DVD. Bom, mas é claro que essa não é uma questão mental, é uma questão espiritual. Então a gente observa a máquina e sente como ela foi criada, ou um objeto qualquer, como ele foi criado e o que isso significa para nós. Quando a gente começa a fazer é muito estranho, mas depois a gente começa a entender de uma outra forma e a gente começa a aprender a criar também e lidar melhor com os objetos. É muito interessante. E eu tô falando isso porque, como eu tô falando com outras pessoas aqui, conversando, abriu para mim um espaço, um canal de comunicação, porque eu fechei. Eu fechei situações que estavam desviando a minha energia, né? Então, eu fechei lá com o vizinho da ruína, que roubaram um pedaço do meu terreno, eu realmente fechei, eu fechei com as ovelhas, eu realmente não querem, as ovelhas não são minhas, eu não tô indo mais, não, eu tô aceitando o limite que as pessoas estão me dando. E aí tá abrindo para mim novas possibilidades de uma conversa que era a conversa que eu realmente queria ter com as pessoas. É muito interessante isso. Então a gente vai aprendendo como? Com os nossos objetos. É muito doido, porque a gente acha que vai aprender falando, lendo também, mas muito mais fazendo concentração, fazendo essa observação espiritual, deixando outras formas de aprendizado e de vivência que somos nós mesmos agirem, não só a mente. Segundo exercício, 5184325. 5184325 189543210 189543210. E no terceiro exercício ele fala: você viu a realidade da maneira que você a percebeu. Você veio para esta realidade em que você está. Observe todos os dias a partir do 1º ao 24º dia do mês e você verá que o seu amor é infinito. Olhe para o mundo como você o olha com amor. Olhe para o sentimento como você o construiu. Você construiu o sentimento. Olhe para o seu sentimento como na criação eterna e você virá para o amor como na eternidade. Você vem a ele para sempre e você fica com ele para sempre. O Criador, seu Deus, criou você como uma pessoa amorosa. Você é a criação de Deus e do seu amor. O amor é vida e a vida é o amor. Mostre amor nos lugares em que você aparece. Mostre amor nos lugares onde você determina a si mesmo e predetermina. O amor pode não ser expresso por palavras, e o amor pode ser expresso por sentimentos. No entanto, suas ações são o amor que você cria. Então, porque a gente pensa assim, eu sempre pensei, né? Não tem jeito. Não tem jeito, as pessoas não mudam, as pessoas vão continuar igual, o mundo vai continuar do jeito que está. Mas quem tem que mudar sou eu. E se eu muda tanta coisa, então eu tive que abrir mão. É assim, a gente tem que largar o osso da boa vontade, largar o osso da bondade, do jeito que a gente imagina. É muito difícil, porque dá a impressão, eu tô vivendo uns dias de vazio dentro de mim, mas é um vazio bom, porque era tão entupido de querer ajudar, de querer um mundo melhor. Então eu abri mão e pensei, vou deixar as ovelhas sem as maçãs, vou aceitar o que as pessoas estão aceitando, estão me impondo.
Um pouco eu vou lá e roubo uma coisa ou outra, né? Uma ação ou outra, mas tô perdendo a energia com isso. Porque se a pessoa quer mandar, então manda. Mando, eu dou para outros animais, mas para essa comunicação com essas ovelhas aqui está sendo muito importante para mim, para eu aceitar como as pessoas são, para eu aceitar que eu não vou discutir com elas e nem vou brigar com elas, mas eu posso fazer algumas coisas por mim. Eu posso mudar todos os objetos que me incomodam. Eu tenho tanto trabalho para fazer. Se eu for pensar nas minhas coisas e no que eu quero melhorar, eu tenho tanta coisa para fazer. E quando eu faço essas coisas, eu melhoro a vida das pessoas porque eu dou exemplo. Dessa outra forma. Não é um exemplo, né? Vamos falar assim que é chato, fica parecendo que eu tô sabendo, mas eu tô dando limites. E quando eu dou limites para mim e para os outros, aí as coisas boas acontecem. Complicado falar assim, mas é por aí. Por exemplo, né? Essa estante, quando eu fiz, eu passei o verniz aqui e não passei nesses cantinhos aqui, lá dentro. Agora que eu desmontei, eu já tinha esquecido, mas doeu meu coração. Eu pensei, nossa, vai ficar sem verniz aqui. Agora que eu desmontei, eu consegui passar. Mas eu já nem lembrava mais. Claro que eu passei o verniz em tudo onde eu achava que devia. E, e achei sofisticado. Achei muito sofisticado esse detalhe de chegar lá no cantinho e refazer. Agora, né, a mesa tá assim. Então essa parte deveria ficar para baixo, para ter mais mesa em cima. Eu vou virar. Ah, mas vai ficar com buraquinhos porque já fez e tal. Eu vou tampar os buraquinhos. E se ficar, vai ficar discreto, eu vou mostrar depois. Vou lixar aqui os pezinhos também, tá? Não vai ficar dessas cores assim, não. Vai ficar tudo igual. Se ficarem os buraquinhos, não vão ficar buraquinhos, vão ficar tampadinhos. E se aparecer muito, eu acho que não. Mas se aparecer muito, vira a história da mesa. A história que começou errado, mas que no final deu certo. Que ficou do jeito que eu queria. Então, se a gente muda o foco e começa a cuidar de cada coisa que a gente tem, na hora que a gente vê, a gente se surpreende. Porque isso chega lá nas outras pessoas, chega onde a gente queria, as pessoas reagem do jeito que a gente queria antes, quando a gente não queria abrir mão. E depois que a gente abre mão, a pessoa vai e faz. Eu espero ter comunicado o que eu queria. Eu vou melhorando essa informação. Mas é assim que começa. A gente começa meio confuso e depois vai melhorando, melhorando, melhorando. É assim. Se eu for esperar tá ótimo para falar, eu nunca vou falar. Se eu fosse esperar aprender para fazer esses vídeos, eu não teria feito nunca. Então, é assim. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.